Ouvinte querido, ouvinte querida, hoje é dia de ação do Supremo Tribunal Federal contra pessoas que aprontaram, fizeram coisa feia. O músico, cantor, né? Sérgio Reis fez coisa feia. O deputado Ottoni de Paula, de novo, fez coisa feia. E um monte de gente fez coisa feia. E o Alexandre de Moraes foi lá e deu uma coça em todos eles. E soltou uma decisão, fez um monte de coisa, instaurou inquérito, restrição de aproximação, bloqueio, busca e apreensão, diabo. Bom, e aí isso obviamente provoca uma discussão obrigatória sobre limites das pessoas, limites das autoridades, limite do Estado, limite no uso dos direitos de reunião, de greve, de liberdade de expressão, um monte de discussões que a gente precisa entabular aqui. Entabular, me lembra o tabule de novo. Eu falei da CAFTA. Acho que você tá com fome hoje, hein? Eu acho que eu tô com fome também, 12:05. Ao contrário de algumas pessoas cujo nome não vou declinar, que já chegam almoçadas. Não almocei hoje não, também tô ficando com fome com esse papo aí. Esse papinho aqui. Mas cabe uma discussão. Vê, quando o bandido comete um excesso, você tem o Estado para ir lá e prender. O excesso do bandido, aliás, ele só é bandido porque ele comete excesso, ele transgride a lei. Você tem a força do Estado que vai lá e prende. Mas o Estado não pode transgredir, né? O Estado não pode cometer crime. O bandido, entre aspas, pode, porque você tem uma estrutura que a sociedade paga e financia para organizar a sociedade e diz, olha, vocês são os responsáveis para evitar que pessoas mal intencionadas, ou que saiam dos nossos códigos, dos nossos acordos sociais, dos nossos contratos, sejam apartadas da sociedade, sejam punidas, tenham que pagar uma multa, tenham que ficar um tempo fora, não podendo ir em festas e tal, porque foram para a jaula. Mas e o Estado? O Estado é complicado, porque o Estado tem sistemas de controle do próprio Estado, mas quando você fala do Supremo Tribunal Federal, não dá para ter o Supremo do Supremo. Do contrário, se houvesse o Supremo do Supremo, teria que haver o Supremo do Supremo do Supremo. E isso não teria fim nunca. Em algum momento teria que ter uma instância que fosse a última. Se tivesse a última da última, haveria a última ainda assim. Não tem jeito. Vai ter uma instância que vai dar a palavra final. E essa instância que dá a palavra final precisa ser composta por pessoas que tenham bom senso, equilíbrio, não usem o fígado, usem o cérebro e sejam muito disciplinadas. Não queiram reescrever a Constituição. O Supremo Tribunal Federal não pode reescrever a Constituição, não pode ter uma Constituição para cada ministro. E no tempo variando, porque tem ministro que varia. Teve ministro que votou de um jeito numa votação, anos depois votou de um jeito diferente no mesmo tema. Não dá para ser assim. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que se comportar como um escravo da Constituição, porque acima deles está a Constituição. Eles não estão acima da Constituição. Eles têm a missão constitucional, que a Constituição impôs, de interpretar a Constituição, mas não de escrever uma a cada instante, né? O Brasil pré-1824 não tinha Constituição. Aí você passou a ter uma Constituição de 1824 no Império. A partir daquele momento, a gente passou a ter um sistema de regras de convivência escrita. É maluco? A Constituição de 1824 não fala nos direitos. Aliás, não se fala no direito do escravo, porque o escravo não era cidadão. E ela tratava do direito do cidadão, então não falava do escravo. Olha que loucura. A Constituição de 1988 é uma Constituição, comparada às que a gente teve anteriormente, muito sofisticada. Claro que palavrosa, claro que complicada, claro que cheia de exageros e tal. Mas no caso dos direitos, liberdade de expressão, é tudo muito claro, muito simples, muito objetivo. Então, um bando de maluco, porque é um bando de maluco, é do que se trata, um bando de maluco. E eu prefiro as maluquices do Supremo às maluquices dessa gente. Então, entre uma maluquice e outra, eu fico com as maluquices do Supremo. Só que a gente não pode fazer uma comparação entre as maluquices do Supremo e as maluquices dessa gente. Tem que ser as maluquices dessa gente e a sensatez do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal maluco é melhor do que essa gente maluca. Mas nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal maluco, com pessoas que passam do limite. Aí o Sérgio Reis,
o deputado Ottoni de Paula e um bando de malucos resolve se reunir, resolve fazer lives, resolve dar declarações com ameaças. Ameaças. Ameaçaram invadir o Supremo, ameaçaram invadir o Senado, ameaçaram parar as estradas, não passa nem carro, disseram. Ameaçaram uma série de coisas. Por quê? Porque eles querem trocar os ministros do Supremo, que eles resolveram. Nós queremos trocar os ministros do Supremo. E nós queremos o voto impresso. Eu quero o voto impresso, mas não passou. Mas eu quero assim mesmo. E eu vou exigir, disse o Sérgio Reis, que o presidente do Senado aceite já o voto impresso. E troque os ministros do Supremo. É uma coisa completamente lelé. Mas assim, lelé de usar camisa de força. Lelé de botar para conversar com o Napoleão. Lelé para ir para Elba. Bom, quando você vê o que aconteceu, o ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República, vai e toma uma decisão que tem uma parte muito sensata e uma parte absolutamente discutível pela inutilidade da decisão. Ele queria mandar prender, óbvio, mas aí, se eu mandar prender, não dá, né? Mas também deixar barato o que essa gente está fazendo também não dá. Então ele fez uma série de medidas, entre elas a busca e a apreensão. Vamos lá, instaurar um inquérito, nada mais normal. No ano passado, o deputado Ottoni de Paula esculhambou Alexandre de Moraes, chamou Alexandre de Moraes de lixo, de esgoto, cabeça de ovo, detonou Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes fez? Abriu um processo contra ele, que tramitou na Justiça Comum. É o certo a fazer. O deputado Ottoni de Paula quis alegar que era o direito de tribuna, afinal, né? A imunidade parlamentar, ele pode... Mas aí a argumentação não foi no Congresso Nacional. Ele falou nas redes sociais. O mesmo que aconteceu com o Daniel Silveira. Mas só que não teve uma ordem de prisão. Foi lá, processou, foi condenado, está apelando, foi condenado a pagar R$70 mil para o Alexandre de Moraes. Isso é o certo. Isso aí é o certo. Isso é o que tem que fazer mesmo. Você se sente injuriado, caluniado, difamado, entra com processo. Isso vale para o ministro do Supremo Tribunal Federal, vale para mim, vale para a Débora, vale para o Bolsonaro, vale para todo mundo. Agora, ele então mandou abrir um inquérito, perfeito, determinou abrir um inquérito, ele é o juiz prevento desse caso, a Procuradoria entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Mas aí ele começa e vai para busca e apreensão. Busca e apreensão. Quer dizer, ele resolveu que a casa dessa gente toda que se reuniu deveria ser devassada, os escritórios, as casas e tal. Por quê? O que ele espera encontrar? Mais do que as declarações imbecis, cretinas, inaceitáveis que os caras disseram? O que ele vai achar lá? Pólvora? O que ele vai procurar? Armas? Exércitos? Planos de invasão e ocupação de Brasília? E se encontrar? Encontrei plano, está justificado. Bom, então faz sentido ele dar uma busca e apreensão hoje, 210 milhões de buscas em apreensão. Porque ele faz 210 milhões de ordens de busca e apreensão e seguramente irá encontrar na casa de milhares de pessoas coisas impróprias. Quer dizer, qual é o motivo da busca e apreensão? O sujeito falou uma barbaridade, então eu faço uma busca e apreensão. Mas por quê? Aí a gente tem o exagero. Aí a gente tem o ministro do Supremo usando um direito que lhe assiste, que é o de decidir sem ser questionado, a não ser pelos seus pares, mas além da conta, a busca e apreensão não faz o menor sucesso, o menor sentido. Ele dizer, olha, vocês não podem se aproximar menos de 10 quilômetros, 1 quilômetro de Brasília, absolutamente correto. Eles ameaçavam invadir Brasília, vocês não podem entrar em Brasília no dia tal, não pode, do jogo, absolutamente correto. Restringir a aproximação de Brasília, menos para o deputado. Aliás, o deputado não está nessa da restrição. Mandar a autoridade policial ouvir todos eles, absolutamente indiscutível. Agora, eles não vão poder se comunicar entre si. Por quê? Bloquear o Pix do movimento que eles criaram, bloquear o Pix do movimento, deixa juntar o dinheiro que for. Qual o problema? Eles não podem cometer o crime. Quer dizer que eles não podem falar essas coisas, se organizar. Deram sinais de que eles estavam aprontando. Bom, então proíba que eles executem. Agora, vai lá e entra na casa das pessoas. O ministro Alexandre de Moraes seguramente
tomou uma decisão, no mínimo, inútil. E se quer tomar uma decisão inútil, fica a sugestão. 210 milhões de ordens de busca e apreensão. Vai encontrar muito crime, vai encontrar arma, vai encontrar droga, né? Vai encontrar manifestações genocidas, vai encontrar material xenofóbico, né, homofóbico, vai encontrar um monte de coisa, porque ele vai fazer busca e apreensão na casa de todos os brasileiros. 50 milhões de lares, 60 milhões de lares, 70 milhões de lares, são 70 milhões de lares, serão invadidos. Faz um plano, pega dinheiro com o Paulo Guedes, dá um calote na dívida um pouco mais, e vai encontrar. E gera, inclusive, um emprego. O buscador e apreensor da República, né? Vai ter um monte de gente empregada. Então, não faz o menor sentido. É um absurdo, é um exagero. Ultrapassa o limite do bom senso. É inútil. E mostra que há ali, no Supremo Tribunal Federal, um sentimento de angústia e de uma certa insegurança. A insegurança de que aquilo que eles dizem não é a palavra final. Eles dão sinais, o ministro Alexandre de Moraes, quando toma uma decisão dessa, passa a impressão de que ele não está no comando, de que ele está inseguro, que ele está intranquilo, de que ele acha que as coisas podem desandar. Então, essa reflexão é importante. Hoje é dia da gente conversar com o Rodrigo Aidar. E o Rodrigo Aidar vai tratar desse assunto com mais profundidade, evidente, e vai trazer novos aspectos dessa discussão, que eu acho que é uma discussão muito importante. O bandido, o criminoso, o louco, o amalucado, o Napoleão, essa gente existe em toda parte. A forma como o Estado vai lidar com elas é que vai dizer se você tem um Estado organizado, democrático, maduro, sofisticado, ou se a gente está no cospe aqui. Não pode ser cospe aqui. Aí o camarada cospe aqui e você vai lá e dá uma bifa nele com a Constituição que você interpreta. Então precisa tomar muito cuidado. Eu não integro e me recuso a fazer parte de qualquer discurso que coloca em xeque a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Acho que uma bobajada esse negócio de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Existe uma forma de nomear ministro do Supremo. O presidente indica, o Senado sabatina e então ele é nomeado. A gente que aprende a escolher bons presidentes, bons senadores, para que eles indiquem bons ministros do Supremo e sabatinem direito os ministros do Supremo. As sabatinas são ridículas, passa boi, passa boiada. É na base da sorte. A gente pode ter um bom ministro, pode ter um ministro ruim. Pelo simples fato de que o sistema de aferição, que está aí, igual dos Estados Unidos, padrão americano, é usado, não vou falar o nome do país para não ofender nenhum país, mas é patético. Não sabatina o direito, passa boi, passa boiada, depois a gente quer que o ministro do Supremo, que está lá, se comporte de um determinado jeito. Não, de jeito nenhum. Está lá a instituição, quer gente melhor? Vamos trabalhar para escolher gente melhor. Acha que essa composição do Supremo não está boa? Vamos trabalhar para, ao longo do tempo, segundo as regras que, quando chegam numa certa idade, eles vão sendo afastados e vão sendo substituídos. Com o tempo, o Supremo vai mudando. Já tivemos composições melhores, já tivemos composições piores. Há quem diga que não tivemos composições melhores. Essa é uma discussão para jurista, advogado. Para mim é o seguinte, tem uma instituição que tem que ser respeitada, como a Presidência da República, como a Câmara dos Deputados, como o Senado. Tão criticável quanto, mas essa ideia de eu critico, então desmonta, aí não, né? Aí não. Aí não faz o menor sentido. E se a gente tem um problema no Supremo Tribunal Federal, é porque a gente tem um problema na Presidência da República e porque a gente tem um problema no Senado da República. Ao longo do tempo, temos escolhido maus presidentes e maus senadores. Do contrário, não teríamos maus ministros do Supremo. Essa é uma condição objetiva. A turma que recebe o nosso voto é que cuida disso. Bom, vamos então esperar para voltar esse assunto com o Rodrigo Aidar e vamos em frente.